Capítulo 4 Perseguições papais. Até aqui, nossa história de perseguição se restringiu principalmente ao mundo pagão. Chegamos agora ao período em que a perseguição, disfarçada de cristianismo, cometeu atrocidades maiores que as ignominias descritas nos anais do paganismo. Desconsiderando as máximas e o espírito do Evangelho, a Igreja Papal, armando-se com o poder da espada, atormentou a Igreja de Deus e a devastou por vários séculos, período adequadamente denominado pela história como a Idade das Trevas. Os reis da terra deram seu poder à besta e se submeteram a serem esmagados pelos vermes miseráveis que costumavam ocupar a cadeia papal. Como o caso de Henrique, imperador da Alemanha. A tempestade da perseguição papal abateu-se primeiro sobre os valdenses na França. Perseguição contra os valdenses na França. Após o papado implementar diversas inovações na igreja e cobrir o mundo cristão com escuridão e superstição, alguns poucos que claramente percebiam a perniciosa tendência para tais erros decidiram expor a luz do Evangelho em sua verdadeira pureza, dispersando as nuvens que sacerdotes ardilosos haviam reunido a fim de cegar o povo e obscurecer o verdadeiro esplendor. O principal entre esses foi Berengário, que, em cerca de 1000 anos depois de Cristo, corajosamente pregou as puras verdades primitivas do Evangelho. Muitos convencidos assentiram com sua doutrina e foram, por causa disso, chamados berengarianos. Após este, veio Pedro Brus, que pregou em Toulouse, sob a proteção de um conde chamado Ildefonso. Todos os princípios dos reformadores, junto às suas razões para se separarem da Igreja de Roma, foram publicados em um livro escrito por Brus, sob o título de Anticristo. Por volta do ano 1140, os reformados eram numerosos e a chance de crescerem ainda mais em um número alarmava o Papa, que escreveu a muitos príncipes, a fim de lhes pedir que os exilassem de seus domínios, além de recrutar muitos homens eruditos para escrever contra as doutrinas reformadas. Em 1147, por causa de Henrique de Toulouse, considerado o pregador mais eminente entre eles, foram chamados de Herenicianos. Como não admitiam qualquer prova religiosa senão suas próprias interpretações das Escrituras, o partido papista lhes deu o nome de apostólicos. Pedro Valdo, ou Valdo, nativo de Lyon e eminente devido à sua piedade e erudição, tornou-se um obstinado opositor do papado. A partir dele, os reformados naquela época foram denominados valdenses. Quando o Papa Alexandre III foi informado pelo bispo de Lyon acerca de tais acontecimentos, excomungou Valdo e seus adeptos e ordenou ao bispo que, se possível, os exterminasse da face da terra. Então, começaram as perseguições papais contra os valdenses. A conduta de Valdo e dos reformados causou a primeira onda de inquisitores, pois o Papa Inocêncio III designara certos monges como inquisitores, para que investigassem e entregassem os reformados ao poder secular. O processo foi curto, uma vez que uma acusação era suficiente para atribuir culpa e um julgamento transparente nunca era concedido aos acusados. Quando o Papa descobriu que suas cruéis estratégias não surtiram o efeito que pretendia, enviou diversos monges eruditos para pregar entre os valdenses, empenhando-se em argumentar contra eles e persuadi-los do erro em suas opiniões. Entre os tais estava Domingo, que se mostrou extremamente zeloso
para com a causa papal. Ele criou uma instituição que, por sua causa, acabou sendo chamada de Ordem dos Frades Dominicanos. Os membros dessa ordem foram os principais inquisidores nas diversas inquisições do mundo. Seu poder era ilimitado e eles investiam contra quem desejavam, sem considerar idade, sexo ou status. Eram tão infames que qualquer acusação se fazia válida. Mesmo informações de fonte anônima, enviadas por cartas, eram evidência suficiente. Possuir riquezas era um crime semelhante à heresia. Portanto, muitos dos que tinham posses foram acusados de heresia, a fim de serem obrigados a pagar por seus posicionamentos. Amigos próximos ou familiares não podiam ajudar quem estivesse preso, por conta da religião, sem correr perigo. Aquele que oferecesse sequer um copo de água a um prisioneiro era visto como favorecedor de hereges e julgado como tal. Nenhum advogado ousava pleitear em favor do próprio irmão. Além disso, a maldade dos inquisitores se estendia para além do túmulo. Os ossos de muitos eram desenterrados e queimados para servir de exemplo aos vivos. Se um homem no leito de morte fosse acusado de ser um seguidor de Valdo, seus bens eram confiscados e os herdeiros eram privados de sua herança. Alguns eram enviados à Terra Santa, enquanto os dominicanos tomavam posse de suas casas e propriedades. Quando então os donos retornavam, fingiam não os conhecer. Essas perseguições perduraram por muitos séculos sob papas diferentes e outros grandes dignatários da Igreja Católica. Perseguições contra os albigenses. Os albigenses eram um povo de religião reformada, habitante do país de Albi. Foram condenados devido à sua religião no Concílio de Latrão, por ordem do Papa Alexandre III. Cresceram tão prodigiosamente que muitas cidades eram habitadas somente por pessoas que compartilhavam de tais crenças, e muitos nobres eminentes também abraçaram essa doutrina. Entre eles estava Ramon, conde de Toulouse, Ramon, conde de Foix, além do conde de Béziers e outros. Quando um frade chamado Pedro foi assassinado nos domínios do conde de Toulouse, o Papa fez do assassinato um pretexto para perseguir aquele nobre homem e seus súditos. Por consequência, enviou pessoas por toda a Europa para reunir forças e agir coercivamente contra os albigenses. Prometeu o paraíso a todos os que se unissem a essa guerra, a qual chamava de Guerra Santa, e portassem armas por 40 dias. As mesmas indulgências eram igualmente oferecidas àqueles que se engajassem no propósito das cruzadas da Terra Santa. O corajoso conde defendeu Toulouse e outros lugares com heroísmo e bravura contra os legados do Papa e contra Simão, conde de Montfort, um nobre católico fanático. Incapaz de subjugar abertamente o conde de Toulouse, o rei da França, a rainha mãe e 3 arcebispos formaram outro exército formidável. Tiveram a astúcia de persuadi-lo a partir de uma conferência, quando foi traiçoeiramente preso, levado como prisioneiro, forçado a se mostrar descalço e descoberto diante de seus inimigos e compelido a assinar uma abjeta retratação. Então, sucedeu uma severa perseguição contra os albigenses. Ordens foram expressas proibindo leigos de lerem as escrituras sagradas. Mesmo anos mais tarde, em 1620, a perseguição contra os albigenses continuava rigorosa. Em 1648, teve início uma terrível perseguição na Lituânia e na Polônia. A crueldade dos cossacos foi tamanha que os próprios tártaros se envergonhavam de suas barbaridades.
Entre tantos torturados estava o reverendo Adrian Chalinsky, assado em fogo lento, cujos sofrimentos e cruel morte retratam os horrores que os seguidores do cristianismo suportaram dos inimigos do Redentor. A reforma do erro papista foi muito cedo espalhada por toda a França, pois no terceiro século um homem erudito chamado Almérico e 6 de seus discípulos foram condenados a serem queimados em Paris por afirmarem que Deus estava tão presente no pão do sacramento quanto em qualquer outro pão, que era idolatria construir altares e templos para santos e absurdo oferecer-lhes incenso. O martírio de Almérico e seus discípulos, porém, não impediu que muitos concordassem com a legitimidade de seus conceitos e enxergassem a pureza da religião reformada, de forma que a fé de Cristo crescesse continuamente e não somente se propagasse por muitas regiões da França, mas difundisse a luz do Evangelho por vários outros países. Em 1524, em uma cidade na França chamada Melden, John Clarke colocou uma nota na porta da igreja, na qual chamava o Papa de Anticristo. Por causa desse crime, ele foi açoitado por repetidas vezes e então teve a fronte marcada. Depois, partiu para Metz, em Lorraine, derrubou algumas imagens e, como consequência, teve a mão direita e o nariz decepados e os braços e o peito rasgados com pinças. Suportou essas crueldades com impressionante coragem e teve ainda calma suficiente para entoar o Salmo 115, que proíbe expressamente a idolatria. Então, foi lançado ao fogo e queimado até tornar-se cinzas. Muitas pessoas que mantinham convicções reformadas nesse tempo foram surradas, colocadas no cavalete, açoitadas e queimadas até a morte em várias regiões da França, particularmente em Paris, Malda e Limousin. Um nativo de Malda, por dizer que a missa era uma simples negação da morte e paixão de Cristo, foi queimado em fogo lento. Em Limousin, John de Cadurco, um clérigo da religião reformada, foi preso e condenado a morrer queimado. Francis Bribart, secretário do cardeal de Pillay, teve a língua arrancada e a seguir foi queimado por falar em favor dos reformados em 1545. James Cobbard, diretor de uma escola em Saint-Michel, foi queimado no mesmo ano por dizer: a missa é inútil e absurda. Na mesma época, 14 homens foram queimados em Malda, enquanto suas esposas eram obrigadas a observar a execução. Em 1546, Pedro Chapot levou consigo para a França algumas Bíblias trazidas para o francês e as vendeu publicamente. Por isso, foi julgado, sentenciado e executado alguns dias mais tarde. Pouco tempo depois, um paralítico de Meaux, um diretor de escola de fera chamado Estevão Poliot e um homem chamado John English foram queimados por causa da fé. O Sr. Blondel, um rico joalheiro, foi apreendido em Lyon em 1548 e levado para Paris. Naquela cidade, foi queimado por causa da fé, segundo as ordens da corte, em 1549. Herbert, um jovem de 19 anos, foi condenado a ser lançado às chamas em Dijon. Condenação também imposta a Florente Venote, no mesmo ano.
Em 1554, dois homens da religião reformada, junto ao filho e à filha de um deles, foram presos e encarcerados no castelo de Niverne. Ao serem interrogados, confessaram sua fé e foram sentenciados à execução. Foram cobertos com gordura, enxofre, pólvora, enquanto clamavam: Sal, sal, nessa carne pecaminosa e corrompida. Cortaram-lhe a língua e então lançaram-nos às chamas, que logo os consumiram devido à substância inflamável com a qual foram cobertos. O massacre do dia de São Bartolomeu em Paris. No dia 22 de agosto de 1572, teve início esse diabólico ato de sanguinária brutalidade. Pretendia-se, com um único golpe, acabar com a raiz da árvore do protestantismo, que antes havia sofrido danos apenas em seus galhos. O rei da França havia astutamente proposto um casamento entre sua irmã e o príncipe de Navarra, o capitão e príncipe dos protestantes. Esse imprudente casamento foi celebrado em público na cidade de Paris, em 18 de agosto, pelo cardeal de Bourbon, sobre uma plataforma construída especialmente para a ocasião. Jantaram em grande pompa com o bispo e cearam com o rei em Paris. 4 dias depois, o príncipe Coligny, voltando do concílio, foi atingido com balas em ambos os braços. Então disse a Maury, ministro de sua falecida mãe: Ó irmão, agora percebo que sou de fato amado por Deus, pois por sua santa causa fui ferido. Embora Vidin o tenha aconselhado a fugir, o príncipe permaneceu em Paris e logo foi morto por Benjus, que tempos depois declarou que nunca viu um homem encarar a morte com tanta valentia como o almirante. Os soldados foram postos de modo a receber um sinal para, de imediato, se lançarem ao massacre em todas as partes da cidade. Quando mataram o almirante, jogaram-no na rua por uma janela, cortaram-lhe a cabeça e enviaram-na ao Papa. Os selvagens papistas, ainda irados contra ele, cortaram-lhes os braços, os órgãos íntimos e então, após o arrastarem pela cidade durante 3 dias, penduraram-no pelos pés fora da cidade. Depois dele, mataram muitas pessoas grandiosas e honradas que eram protestantes, como o conde de Rochefoucauld, Telínio, genro do almirante, Antônio Clarimonto, marquês de Ravelle, Lévis, Bossius, Bandineu, Pluviálio, Burneio e outros. Recaindo sobre o povo comum, continuaram a matança por dia a fio. Nos 3 primeiros dias, mataram 10.000 de todas as classes sociais. Os corpos foram lançados aos rios e pelas ruas corria uma forte corrente de sangue. O rio parecia ser de sangue. Estavam tão furiosos e tomados de diabólica raiva que mataram todos os papistas que suspeitavam não estarem convictos o suficiente de sua religião diabólica. A partir de Paris, a destruição se espalhou por todos os cantos do reino. Em Orleans foram mortos 1.000 homens, mulheres e crianças, 6.000 em Rouen. Em Meudite, 200 foram presos, depois retirados do cárcere um a um e então cruelmente assassinados. Em Lyon, 800 foram massacrados. Crianças agarradas aos pais e pais que abraçavam os filhos com afeto tornaram-se aprazível alimento para as espadas e alívio para as mentes sedentas por sangue daqueles que se denominavam a Igreja Católica. 300 foram mortos na casa do bispo, e os ímpios monges não libertavam um sequer a fim de ser sepultado. Quando as pessoas ouviram sobre o massacre em Paris, fecharam os portões de Augustobona para que nenhum protestante pudesse escapar.
Procuraram com diligência por cada indivíduo aliado à Igreja Reformada, aprisionaram-nos e então barbaramente os mataram. A mesma crueldade foi feita em Avaricum, em Troyes, em Toulouse, em Rouen e em muitos outros lugares, correndo de cidade a cidade, povoados e vilas, até se espalhar por todo o reino. A seguinte narrativa, escrita com propriedade singular por um sensato e erudito católico romano, corrobora essa horrível carnificina. As núpcias do jovem rei de Navarra com a irmã do rei da França foram celebradas em pompa. Todas as demonstrações de afeto, as garantias de amizade, todos os votos sagrados entre os homens foram profusamente esbanjados por Catherine, a rainha-mãe, e pelo rei, enquanto o restante da corte em nada mais pensava senão em festividades, teatro e bailes de máscara. No final, à meia-noite, na noite de São Bartolomeu, o sinal foi dado. Imediatamente, todas as casas de protestantes foram invadidas de uma só vez. O almirante Coligny, alarmado pelo alvoroço, pulou da cama quando um grupo de assassinos invadiu sua alcova. Foram liderados por Besme, que fora criado como empregado na família dos Guisas. O miserável empunhou a espada no peito do almirante e ainda cortou-lhe a face. Besme era alemão e foi pego pelos protestantes de La Rochelle. Mais tarde, a fim de ser enforcado e esquartejado, contudo, foi morto por Bretanville. Henrique, o jovem duque de Guisa, que mais tarde concebeu a Liga Católica e foi morto em Blois, colocou-se frente à porta até que terminasse a terrível carnificina. Gritando, Besme, terminaram. Logo depois, os rufiões lançaram o corpo janela fora e Coligny expirou aos pés de Guisa. O conde de Teligny também foi sacrificado. Havia se casado cerca de meses antes com a filha de Coligny. Seu semblante era tão vistoso que, ao se lançarem sobre ele para o matar, os rufiões foram tomados de compaixão. Outros, porém, mais bárbaros, prosseguiram e o mataram. Enquanto isso, todos os amigos de Coligny foram assassinados Paris afora. Homens, mulheres e crianças foram promiscuamente mortos e em toda a rua encontravam-se corpos moribundos espalhados. Alguns sacerdotes, com um crucifixo em uma mão e um punhal na outra, corriam aos chefes dos assassinos e os exortavam com veemência a não pouparem parentes nem amigos. Tavannes, marechal da França, um soldado ignorante e supersticioso que uniu a fúria da religião à raiva do partido, passou pelas ruas de Paris montado em um cavalo, exclamando aos homens: "Que haja sangue, que haja sangue! É tão saudável sangrar em agosto quanto em maio." Nas memórias da vida desse fanático, escritas por seu filho, conta-se que o pai, quando confessava diversas de suas ações no leito de morte, ouviu o sacerdote que o acompanhava dizer-lhe com surpresa: "Como? Nenhuma menção ao massacre do dia de São Bartolomeu?" E ele respondeu dizendo: "Considero essa uma ação meritória que levará todos os meus pecados." Que sentimentos terríveis pode um falso espírito de religião inspirar? O palácio do rei foi uma das principais cenas de toda a matança. O rei de Navarra mantinha seu alojamento no Louvre, e todos os seus empregados eram protestantes. Muitos deles foram mortos na própria cama, ao lado de suas esposas. Outros, fugindo despidos, eram perseguidos pelos soldados por entre várias salas do palácio, inclusive até a antecâmara do rei. A jovem esposa de Henrique de Navarra, despertada pelo terrível alvoroço, foi tomada de pavor, temendo por seu cônjuge e pela própria vida, e saltou de sua cama a fim de lançar-se aos pés do rei, seu irmão. Contudo, mal abrira ela a porta de sua alcova,
quando alguns de seus empregados protestantes adentraram em busca de refúgio. Os soldados imediatamente os perseguiram, com a intenção de capturá-los diante da princesa, e mataram um que se escondia debaixo de sua cama. 2 outros, feridos com alabardas, caíram aos pés da princesa, cobrindo-a com sangue. O conde de La Rochefoucauld, um jovem nobre que tinha o favor do rei devido ao seu aspecto agradável, sua polidez e singular alegria em suas conversas, passou a noite, até às 11 horas, com o monarca que se divertia e gargalhava das investidas imaginativas do nobre, em aprauzível familiaridade. O rei sentiu remorso e, tocado por uma espécie de compaixão, convidou-o por 2 ou 3 vezes a passar a noite no Louvre, em vez de voltar para casa. O conde, por sua vez, disse que deveria voltar para a esposa, argumento que suprimiu a insistência do rei, dizendo que ele vá então. Vejo que Deus já decretou a sua morte. 2 horas depois, o conde foi assassinado. Pouquíssimos protestantes escaparam da fúria dos fanáticos perseguidores. Entre eles, o jovem Laforce, que se tornou o famoso Marechal Laforce, uma criança de 10 anos de idade, cuja libertação foi de veras memorável. A criança, seu pai e seu irmão mais velho foram presos juntos pelos soldados do Duque de Anjou. Esses assassinos se lançaram sobre os 3 para atacá-los, quando todos caíram um sobre o outro. O mais novo não recebeu um só golpe, mas fingiu-se de morto e escapou no dia seguinte. Sua vida preservada de modo maravilhoso durante até os 85 anos. Muitas das pobres vítimas fugiram para as margens do rio e algumas nadaram pelo Sena até os subúrbios de Saint-Germain. O rei os viu de sua janela, que dava para o rio, e atirou neles com uma carabina que havia sido carregada para esse propósito por um de seus pajens. Enquanto isso, a rainha-mãe assistia à cena da sacada, imperturbável e serena em meio à matança, encorajando os assassinos e rindo-se dos gemidos agonizantes das vítimas. O que acalorava a rainha era uma incansável ambição, e continuou mudando de partido a fim de saciá-la. Alguns dias após esse horrível evento, a corte francesa se esforçou para atenuá-lo, mediante formas legais. Justificaram o massacre com fingimento, alegando ter ocorrido devido a uma calúnia, acusando o almirante de conspiração, argumento no qual ninguém acreditou. O parlamento recebeu a ordem de proceder contra a memória de Coligny. Seu corpo sem vida foi pendurado com correntes em Montfaucon. O próprio rei foi testemunhar o chocante espetáculo. Então, um de seus cortesãos o aconselhou a se retirar, reclamando do mau cheiro do cadáver, ao que o rei respondeu: um inimigo morto cheira bem. Os massacres da noite de São Bartolomeu estão pintados no Salão do Vaticano em Roma com a seguinte inscrição: Pontifex Coligny Nescem probat, ou seja, o Papa aprova a morte de Coligny. O jovem rei de Navarra foi poupado por questões políticas, não por piedade da rainha-mãe, que o manteve cativo até a morte, a fim de assegurar a submissão de protestantes que pudessem escapar. A horrível carnificina não se limitou a Paris. Ordens semelhantes foram dadas pela corte aos governadores de todas as províncias da França. Então, dentro de uma semana, cerca de 100.000 protestantes foram despedaçados em partes diferentes do reino. Somente 2 ou 3 governadores se recusaram a obedecer às ordens do rei. Um deles, chamado Montmorin, governador de Auvergne, escreveu ao rei a seguinte carta, que merece ser transmitida à posteridade. Senhor, recebi uma ordem com o selo de Vossa Majestade para matar todos os protestantes em minha província. O grande respeito que tenho por Vossa Majestade leva-me a acreditar que a carta foi forjada. Todavia, se a ordem for genuína, queira Deus que não,
tenho por vós muito respeito para executá-la. Em Roma, a hedionda alegria era tamanha que marcaram um dia de grande celebração e júbilo, com indulgências a todos os que praticassem e fizessem todas as demonstrações de alegrias que pudessem conceder. O homem que deu a primeira notícia recebeu 1000 coroas do cardeal de Lorraine por sua ímpia mensagem. O rei também ordenou que o dia fosse celebrado com todas as manifestações de alegria, concluindo que toda a raça de huguenotes fora extinta. Muitos dos que ofereceram altas quantias para o próprio resgate foram imediatamente mortos. Diversas cidades que estavam sob a promessa de proteção e segurança do rei foram liquidadas, tão logo se entregaram aos seus capitões e generais. Em Bordeaux, pela incitação de um monge perverso, que em seus sermões costumava encorajar os papistas a matar, 264 pessoas foram cruelmente assassinadas, entre elas senadores. Outro da mesma piedade e fraternidade provocou um massacre similar em Angers-de-Cun, no Maine, onde a satânica sugestão dos santos inquisidores levou a população a se lançar sobre os protestantes, a matá-los, a saquear suas casas e a derrubar a igreja. O duque de Guisa, ao entrar na cidade de Blois, permitiu que seus soldados recolhessem os espólios e matassem todos os protestantes que encontrassem. Nesse dia, não importava idade nem sexo, desonravam as mulheres e depois as matavam. Daquela cidade, partiram para Mary e cometeram os mesmos ultrajes por muitos dias seguidos. Lá encontraram um ministro chamado Cassebônio e o lançaram ao rio. Em Anjou, mataram Albiaco, um ministro. Muitas mulheres foram desonradas e mortas naquela cidade. Entre elas, 2 irmãs foram abusadas diante de seu pai, a quem os assassinos prenderam à parede, depois mataram a todos. O governante de Turim, após entregar uma alta quantia pela própria vida, foi cruelmente surrado com clavas, despido e pendurado pelos pés, com a cabeça e o peito imersos no rio. Antes que morresse, abriram-lhe a barriga, arrancaram-lhe as entranhas e o lançaram ao rio. Depois carregaram seu coração pela cidade na ponta de uma lança. Em Barre, usaram de grande crueldade, mesmo para com as crianças, as quais abriam e lhes arrancavam as entranhas, e em sua fúria chegavam a ranger os dentes. Aqueles que fugiram do castelo, ao se renderem, foram enforcados. Assim procederam na cidade de Matiscon, achavam prazeroso cortar-lhes os braços, as pernas e depois matá-los. E para entreter os visitantes, costumavam jogar os protestantes de uma ponte alta ao rio, dizendo: "Vistes alguma vez homens saltarem tão bem?" Em pena, após lhes terem sido feitas promessas de segurança, 300 foram desumanamente mutilados, 45 em Álbia, no dia do Senhor. Em None, embora tenham se rendido em troca de segurança, os espetáculos mais terríveis eram ali exibidos. Pessoas de ambos os sexos e de todas as classes foram indiscriminadamente mortas. Nas ruas ouviram-se os gritos de dor e corria o sangue. Os soldados ateavam fogo às casas. Ao ser arrastada de seu lugar de refúgio junto ao seu marido, uma mulher foi abusada pelos brutais soldados e então, ordenando a que segurasse uma espada, forçaram-na a perfurar as entranhas de seu marido. Em Samarobrigitte, mataram mais de 100 protestantes depois de prometerem paz. Em Antsidor, outros 100 foram mortos e lançados ao rio. 100 ainda foram encarcerados em Orleans e destruídos pela furiosa multidão. Os protestantes de La Rochelle, que milagrosamente escaparam da fúria do inferno e fugiram de lá, ao ver quantos males sofreram os que se submeteram àqueles santos diabos, mantiveram-se firmes por sua vida. Em algumas outras cidades, outros fizeram o mesmo,
encorajados por eles. O rei enviou quase todas as forças da França contra La Rochelle. Eles a sitiaram por 7 meses. Embora seus ataques tenham surtido pouco efeito nos habitantes, pela fome, destruíram 18.000 de 22.000 cidadãos. Por serem numerosos demais para os vivos sepultarem, os mortos tornaram-se alimento para os vermes e para as aves carnívoras. Muitos tomaram seu ataúde, levaram-no ao pátio da igreja, deitaram-se nele e lá deram o último suspiro. Sua dieta consistiu por muito tempo em coisas que a imaginação dos que gozam de fartura estremecia ao conceber. Até mesmo carne humana, entranhas, esterco e outras coisas repugnantes se tornaram o último e único alimento daqueles defensores da verdade e da liberdade dos quais o mundo não era digno. Em cada ataque, os sitiadores recebiam tão intrépida recepção que 132 capitães, junto a um número proporcional de tropas, foram mortos em campo. Por fim, deixaram de sitiar a cidade mediante o pedido do Duque de Anjou, irmão do rei, que fora proclamado rei da Polônia. O rei, por sua vez, exausto, consentiu com facilidade, já que condições dignas lhe foram garantidas. A interferência da providência é memorável em relação aos ministros do Evangelho, pois, em meio a tão terrível massacre, não mais do que 2 deles estiveram envolvidos. Os trágicos sofrimentos dos protestantes são numerosos demais para serem detalhados. No entanto, o tratamento que Philippe d'Eux recebeu dará uma ideia do que aconteceu aos outros. Depois de matarem o Marte em sua cama, os miseráveis se dirigiram à sua esposa, que estava sendo assistida por uma parteira, a fim de dar à luz a qualquer momento. A parteira rogou-lhes que interrompessem a matança, ao menos até que a criança, a 20ª, nascesse. Ignorando as súplicas, cravaram uma adaga até o cabo na nobre mulher. Na ânsia de dar à luz, a mulher correu até o sótão. Eles, porém, a perseguiram, apunhalaram-lhe a barriga e jogaram-na na rua. Devido à queda, a criança saiu do ventre da mãe moribunda e foi recolhida por um dos rufiões católicos, que a apunhalou e a lançou ao rio. Da revogação do Edito de Nantes à Revolução Francesa em 1789. As perseguições causadas pela revogação do Edito de Nantes aconteceram sob Luís XIV. Esse edito foi promulgado por Henrique, o Grande, da França, em 1598, e assegurava aos protestantes direitos iguais em todos os aspectos, civis ou religiosos, em relação aos outros súditos do reino. Luís XIV confirmou todos esses privilégios aos protestantes por meio de outro estatuto chamado Edito de Nismes, e os manteve inviolados até o fim de seu reinado. Quando Luís XIV ascendeu ao trono, o reino estava quase em ruínas devido a guerras civis. Nessa crítica conjuntura, os protestantes, negligenciando a admoestação do Senhor, que diz: aqueles que tomam a espada, pela espada morrerão, lutaram de forma tão ativa em favor do rei que este sentiu-se constrangido a reconhecer estar em débito com eles, por ter se estabelecido no trono. Em vez de valorizar e recompensar aqueles que haviam lutado por ele, concluiu que o mesmo poder que o havia protegido poderia derrubá-lo. Ao dar ouvidos às maquinações papistas, começou a criar proibições e restrições, que marcaram sua decisão final. La Rochelle foi atacada com um número impressionante de denúncias. Montalbán e Milã foram saqueados pelos soldados. Comissários papistas foram enviados para presidir os assuntos dos protestantes, e nenhuma apelação podia ser feita às suas determinações, senão aquelas vindas do conselho do rei.
Esse golpe na raiz de seus direitos aos exercícios civis e religiosos os proibia, enquanto protestantes, de processar um católico em qualquer corte legal. Então, outra injunção se seguiu, prevendo que todas as paróquias deveriam passar por interrogatórios acerca de tudo o que os protestantes haviam dito ou feito nos 20 anos anteriores. Tal medida encheu as prisões de vítimas inocentes e condenou outros, mandados às galés ou ao exílio. Os protestantes foram privados de todos os cargos, negócios e privilégios, o que também os privou dos meios de ganhar o próprio pão. Seus oponentes prosseguiram sendo excessivamente brutais. Nem mesmo as parteiras podiam exercer o seu ofício, de forma que as mulheres eram obrigadas, em seu momento de dar à luz, a se submeter aos inimigos. Os terríveis católicos, sem filhos, eram tirados delas para serem educados pelos católicos e, aos 7 anos de idade, eram forçados a abraçar o papismo. Os reformados eram proibidos de ajudar os próprios enfermos ou pobres e de celebrar cultos privados, de forma que os serviços religiosos deviam acontecer na presença de um sacerdote papista. Para evitar que as infelizes vítimas deixassem o reino, todas as passagens nas fronteiras foram estritamente guardadas. Ainda assim, pela bondosa mão de Deus, cerca de 150 mil escaparam e emigraram para países diferentes, a fim de contar a hedionda história. Tudo o que se relatou até aqui foram somente infrações ao Estatuto, o Edito de Nantes. No dia 18 de outubro de 1685, a diabólica revogação aconteceu e foi registrada no dia 22, contrária a toda a lei. Imediatamente os dragões foram alojados junto aos protestantes em todo o reino e encheram a França com as notícias de que o rei não admitiria mais nenhum huguenote em seu reino. Portanto, eles deveriam mudar de religião. Então, os intendentes de cada paróquia, que eram governadores papistas e espiões infiltrados entre os protestantes, reuniram os habitantes reformados e lhes disseram que deveriam tornar-se católicos sem demora, de forma espontânea ou forçadamente. Os protestantes responderam que estavam prontos a sacrificar as próprias vidas e propriedades do rei, mas sua consciência pertencia a Deus, portanto, dela não podiam se desfazer. Na mesma hora, as tropas fecharam os portões e as avenidas das cidades, colocando guardas em todas as passagens, e entraram com espadas em mãos, clamando: sejam católicos ou morram. Em suma, praticaram todo tipo de perversidade e horror que puderem conceber para forçá-los a mudar de religião. Penduraram tanto homens como mulheres pelos cabelos ou pelos pés, e ou defumaram até estarem quase mortos. Se, porém, ainda se recusassem a assinar a retratação, penduravam-nos outra vez e repetiam as barbaridades, até que, cansados dos tormentos que não lhes tiravam a vida, muitos eram forçados a se render. Alguns tinham os cabelos arrancados de suas cabeças e barbas com pinças, outros eram lançados em grandes fogueiras e retirados dela, ação que se repetia até que prometessem negar a fé. Alguns eram despidos e, após expostos aos insultos mais infames, tinham o corpo cravejado de agulhas da cabeça aos pés e cortados com canivetes. Por vezes, amarravam pais e maridos, enquanto violentavam filhas e esposas diante de seus olhos. Aprisionavam multidões em masmorras imundas, onde praticavam toda sorte de torturas. As esposas e os filhos eram detidos em monastérios. Os que conseguiam escapar eram perseguidos pela mata, caçados nos campos e atingidos por balas, como feras selvagens. Nenhuma condição ou característica deles os livrava
da ferocidade dos infernais dragões. Até mesmo os membros do parlamento e oficiais militares a serviço naquele momento que recebiam a ordem de deixar seus postos e voltar para suas casas, a fim de sofrerem a mesma sorte. Os que se dirigiam ao rei para se queixar eram enviados para a Bastilha, onde tinham o mesmo destino. Os bispos e intendentes marchavam à frente dos dragões, com uma tropa de missionários, monges e outros eclesiásticos para encorajar os soldados a executar uma ação agradável à Santa Igreja, gloriosa ao seu Deus demoníaco e ao seu rei tirano. Ao formular um edito que revogaria o edito de Nantes, o concílio se dividiu. Alguns quiseram deter todos os ministros e forçá-los a aceitar o papado, bem como os leigos. Outros eram a favor de bani-los, pois sua presença reforçaria a perseverança dos protestantes. E se fossem forçados a se retratar, se tornariam um grupo secreto e poderoso de inimigos no seio da Igreja, devido ao seu extenso conhecimento e experiência em assuntos controversos. Esse argumento prevaleceu, portanto, foram sentenciados ao exílio e tiveram apenas 15 dias para deixar o reino. No mesmo dia em que foi publicado o edito que revogaria o de Nantes, demoliram todas as igrejas e exilaram seus ministros, a quem concederam apenas 24 horas para deixar Paris. Os papistas não permitiram que vendessem suas posses e colocaram obstáculos em seu caminho para atrasar sua fuga, até que o tempo limite se esgotasse e fossem todos mandados para as galés. Havia guardas em dobro nos portos e as prisões estavam repletas de vítimas que suportavam torturas e passavam por necessidades diante das quais a natureza humana deveria estremecer. O sofrimento dos ministros e de outros enviados às galés pareciam exceder os de todos. Acorrentados ao remo, eram expostos ao ar livre, dia e noite, em todas as estações e climas. Quando chegavam a desmaiar devido à fraqueza de seu corpo, em vez de receberem um cordial encorajamento para animá-los ou algum alimento para os aliviar, recebiam somente chicotadas, golpes com varas ou cordas. Pela falta de roupas que os cobrissem e da limpeza pessoal necessária, eram terrivelmente atormentados, com vermes e cruelmente assolados pelo frio, que durante a noite afastava os verdugos que os surravam e torturavam durante a vida. Em vez de uma cama, lhes era oferecida somente uma tábua rígida de aproximadamente 45 centímetros de largura para dormir, quer estivessem doentes, quer saudáveis, sem nada para que pudessem se cobrir, senão suas vestes deploráveis, as quais consistiam em uma camisa de tecido áspero, cujas mangas não chegavam aos cotovelos, e um pequeno justilho de sarja vermelha com aberturas nos braços. Uma vez a cada 3 anos recebia uma bata grosseira e um pequeno gorro para cobrir a cabeça. Seus cabelos eram raspados como marca de sua infâmia. As provisões que recebiam eram tão limitadas quanto os sentimentos daqueles que os condenavam a tais misérias. A forma como eram tratados quando doentes é chocante demais para ser relatada. Estavam fadados a morrer sobre as tábuas escuras, cobertas por vermes e sem a menor comodidade para os chamados da natureza. Não eram mais brandos os sofrimentos que suportavam os ministros de Cristo, homens honestos que eram acorrentados ao lado de criminosos e dos mais execráveis vilões, cujas línguas nunca cessavam de dizer blasfêmias. Caso se recusassem a assistir à missa, eram sentenciados a uma terrível punição que será descrita a seguir. Antes de iniciá-la, tiravam-lhes as correntes e as vítimas eram entregues nas mãos dos turcos, que tinham o poder dos remos, os quais os despiam e os esticavam sobre um grande cano que os impedia de se moverem. Durante as torturas, a galé era tomada por
Absoluto silêncio. O turco responsável pela execução, tomando-a como sacrifício aceitável ao seu profeta Maomé, batia cruelmente na pobre vítima com duro garrote ou com o nó de uma corda, até que a carne fosse esfolada dos ossos e a criatura estivesse prestes a morrer. Então, aplicavam-lhe a mais hedionda mistura de sal e vinagre e depois a mantinham em hospitais intoleráveis, onde morriam milhares que passavam por tamanhas crueldades. O martírio de João Calas. Omitimos muitos outros martírios individuais para inserir o de João Calas, que aconteceu em um período mais recente, em 1761, e é prova indubitável da intolerância papal, além de mostrar que nem a experiência nem o progresso podem desarraigar os preconceitos inveterados dos católicos romanos, nem torná-los menos cruéis ou inexoráveis para com os protestantes. João Calas era um mercador da cidade de Toulouse, onde habitava. Vivia com boa reputação e se casara com uma mulher inglesa de origem francesa. Calas e sua esposa eram protestantes e tinham 5 filhos, a quem educavam nos princípios da religião. Contudo, Levis, um dos filhos, tornou-se católico romano, tendo se convertido por meio de uma serva que vivia com a família há cerca de 30 anos. O pai, porém, não expressou nenhum ressentimento ou má vontade para com o filho naquela ocasião. Manteve a serva na família e estabeleceu uma anuidade para o filho. Em outubro de 1761, a família era formada por João Calas e sua esposa, uma serva, Marque Antone Calas, o filho mais velho, e Peter Calas, o segundo filho. Marque Antone formou-se nas leis, mas não podia ser admitido para praticá-las por ser protestante. Por isso, tornou-se melancólico. Lia todos os livros que podia encontrar sobre suicídio e parecia decidido a dar um fim à própria vida. A isso deve-se adicionar que levava uma vida dissoluta, era viciado em jogos e fazia tudo o que constituía o caráter de um libertino, motivo pelo qual seu pai o repreendia com frequência, às vezes com bastante rigor, e assim fazia aumentar a escuridão que parecia oprimi-lo. No dia 13 de outubro de 1761, o Sr. Gobert Lavaisse, um jovem nobre de cerca de 19 anos de idade, filho de Lavaisse, um célebre advogado de Toulouse, por volta das 5 da tarde encontrou-se com João Calas, o pai e o filho mais velho, Marque Antone, seu amigo. Calas, o pai, o convidou para cear. A família e seu convidado sentaram-se em uma sala no andar superior. Estavam todos estes na casa: Calas, o pai, sua esposa, Antony e Peter Calas, os filhos, e Lavaisse, o convidado. Além destes, estava somente a serva antes já mencionada. Era cerca de 7 da noite. O jantar não se prolongou, mas antes que terminasse, Antony deixou a mesa e se dirigiu à cozinha no mesmo andar, como costumava fazer. A serva lhe perguntou se o jovem sentia frio, ao que respondeu: "Pelo contrário, estou queimando", e saiu. Enquanto isso, o amigo e a família deixavam a sala em que haviam feito a refeição e dirigiram-se à outra sala. O pai e Lavaissa sentaram-se juntos no sofá, o filho mais novo, Peter, em uma poltrona e a mãe em outra. A conversa prosseguiu sem que ninguém perguntasse por Antony, até cerca de 9 ou 10 horas, quando Lavaisse pediu licença para se retirar, e Peter, que havia adormecido, foi despertado para acompanhá-lo com uma lamparina. No piso térreo da casa de Calas havia uma loja e um armazém, os quais eram separados por 2 portas dobráveis. Quando Peter Calas e Lavaisse desceram as escadas até a loja, ficaram extremamente chocados ao depararem com Antony enforcado em sua camisa numa barra
que colocara entre o topo das duas portas dobráveis, entreabrindo-as para este propósito. Ao encontrarem a terrível cena, gritaram de espanto, o que trouxe Calas, o pai, ao cenário, enquanto a mãe permanecia congelada de terror, trêmula no corredor superior. Quando a serva deparou com o ocorrido, deteve-se no andar inferior, pois temia levar as más notícias à sua senhora e por ocupar-se em acudir o seu senhor, que abraçava o corpo do filho e o banhava em lágrimas. A mãe, portanto, que havia sido deixada sozinha, desceu as escadas e juntou-se ao cenário, exprimindo as emoções que naturalmente emergiram diante do ocorrido. Enquanto isso, Peter havia sido enviado a Lamoille, um cirurgião residente do bairro. Lamoille não estava em casa, mas seu aprendiz, Sr. Grosley, atendeu imediatamente ao chamado. Ao examinar o corpo do rapaz, constatou que ele estava morto, e a esta altura, uma multidão de papistas se reuniu ao redor da casa. E ao ouvir que Anthony Calas havia morrido de repente e que o cirurgião, ao examinar o corpo, havia declarado que a causa seria estrangulamento, concluíram por si mesmos que se tratava de um homicídio. Por ser a família protestante, supuseram que o jovem estava prestes a mudar de religião e fora morto por tal motivo. O pobre pai, dominado pelo luto devido à perda do filho, foi aconselhado por seus amigos a chamar os oficiais de justiça à cena para evitar que fosse partido em pedaços pela multidão católica, que o tinha como assassino do próprio filho. Assim foi feito. David, o magistrado principal, levou o pai, o filho Peter, a mãe, Lavaice e a serva, todos em custódia, e pôs com eles um guarda. Pediu que chamassem o Dr. de Latour e os senhores Lamarque e Perronet, cirurgiões, que procuraram marcas de violência no corpo, mas nada encontraram senão a marca da ligadura no pescoço. Os cabelos do falecido também permaneciam de maneira usual, perfeitamente penteados, sem um único fio fora do lugar. Suas roupas, do mesmo modo, foram dobradas e colocadas em um canto. Sua camisa não estava rasgada ou desabotoada. Apesar de as evidências apontarem para a inocência, o oficial achou adequado concordar com a opinião da multidão, concluindo que o velho Calas havia mandado chamar Lavaice, dizendo-lhe que o filho deveria ser enforcado e que Lavaice, por sua vez, havia trabalhado como verdugo, recebendo a ajuda do pai e do irmão. Como nenhuma prova do suposto fato podia ser encontrada, o oficial recorreu a uma admoestação ou informações gerais, na qual o crime foi tomado por certo e pessoas eram chamadas a testemunhar contra os envolvidos como lhe fosse possível. A admoestação dizia que Lavaice fora encomendado pelos protestantes para ser o verdugo quando qualquer de seus filhos precisasse ser enforcado por decidir mudar de religião. Descrevia também que quando os protestantes enforcam seus filhos, obrigam-nos a se ajoelhar. Um dos interrogatórios feitos buscava alguém que testemunhasse ter visto Anthony Calas ajoelhar-se diante do pai quando foi estrangulado. Descreve ainda que Anthony morrera como católico romano e dava evidências de seu catolicismo. Contudo, diante da admoestação publicada, a multidão espalhou que Anthony Calas se juntaria à fraternidade dos penitentes brancos no dia seguinte. O oficial, portanto, ordenou que seu corpo fosse enterrado no meio da igreja de São Estevão. Alguns dias depois, após o sepultamento do falecido, os penitentes brancos realizaram um serviço solene por ele e em sua capela. A igreja foi decorada de branco e uma tumba foi erguida no meio dela, sobre a qual foi colocado um esqueleto humano. Em uma de suas mãos segurava um papel, no qual estava escrito Abjuração da heresia, e na palma da outra mão o emblema do martírio. No dia seguinte, os franciscanos realizaram um culto do mesmo tipo
para o falecido. O oficial continuou a perseguição com implacável rigor e, sem a menor prova, achou adequado condenar a infeliz família, pai, mãe, irmão, amigo e serva, a ser torturada. Mandou que acorrentassem a todos no dia 18 de novembro. Diante de tão terríveis trâmites, as vítimas apelaram ao parlamento, o qual imediatamente tomou conhecimento dos acontecimentos e anulou a sentença, considerando-a irregular. No entanto, eles continuaram o processo e, quando o carrasco da região depôs, dizendo ser impossível que Antony houvesse se enforcado como alegavam, a maior parte do parlamento foi favorável à opinião de que os prisioneiros eram culpados e, portanto, ordenou que fossem enviados para outro julgamento pela Corte Criminal de Toulouse. Houve um voto a favor de sua inocência, mas após longos debates, a maioria foi a favor da tortura e do suplício da roda. É provável que tenham condenado o pai a fim de conduzir um teste, fosse ele culpado ou não, esperando que confessasse o crime quando em grande agonia e acusasse aos outros prisioneiros, cujo destino, portanto, suspenderam. O pobre Calas, porém, aos 60 anos de idade, foi condenado a sofrer a terrível punição sozinho. Sofreu a tortura com grande firmeza e foi levado à execução em um estado de espírito que suscitou a admiração de todos os presentes, em particular de 2 dominicanos, padres Bourges e Goldagues, que o ajudaram em seus últimos momentos, declarando que o consideravam não somente inocente diante do crime, mas também um modelo exemplar de verdadeira paciência, coragem e caridade cristãs. Quando viu o verdugo se preparar para dar-lhe o último golpe, Calas novamente declarou sua inocência ao padre Bourges, mas, enquanto as palavras saíam de sua boca, o oficial, autor de toda a catástrofe, subiu no cadafalso somente para satisfazer seu desejo de ser testemunha daquela punição e morte. Correu até ele e exclamou: "Miserável, aí estão as brasas que reduzirão seu corpo a cinzas. Fale a verdade." Então o senhor Calas nada respondeu, antes virou a cabeça. Naquele momento o verdugo concluiu o feito. O clamor popular contra a família era tão violento em Languedoc que todos esperavam ver os filhos de Calas quebrados sobre a roda e a mãe queimar nas chamas. O jovem Donat Calas foi aconselhado a fugir para a Suíça. Assim o fez, e lá encontrou um cavalheiro que a princípio pôde somente agir com misericórdia e aliviá-lo, sem ousar julgar o rigor aplicado contra seu pai, mãe e irmãos. Logo depois, um de seus irmãos, que estava exilado, recorreu à ajuda da mesma pessoa que por mais de um mês tomou todas as precauções possíveis para ter certeza da inocência da família. Uma vez convencido, sentiu sua consciência e a obrigação de, em prol de seus amigos, aplicar seus bens, sua pena e seus créditos para preparar o erro fatal dos 7 juízes de Toulouse a fazer o processo ser revisado pelo Conselho do Rei. A revisão durou 3 anos e ficou muito conhecida a honra que os senhores Grosny e Bacquancourt conquistaram por causa dessa memorável investigação. 50 mestres da Corte de Apelações declararam com unanimidade a inocência de toda a família Calas e a recomendaram à benevolente justiça de Sua Majestade. O Duque de Choiseul, que nunca deixou escapar uma oportunidade de demonstrar a grandeza de seu caráter, não somente assistiu a essa desafortunada família com dinheiro, mas obteve para eles a gratificação de 36.000 libras francesas do rei. No dia 9 de março de 1765, foi assinado o decreto que justificava a família Calas, mudando assim seu destino. Exatamente 3 anos antes, o inocente e virtuoso pai daquela família era executado. Toda a cidade de Paris correu em multidões para vê-lo sair da prisão, e todos aplaudiram com alegria enquanto as lágrimas jorravam de seus olhos.
Esse terrível exemplo de fanatismo influenciou a pena de Voltaire, que desaprovou os horrores da superstição. Embora ateu, seu ensaio sobre tolerância honrou de fato sua pena e foi um abençoado veículo para abater o rigor da perseguição em grande parte da Europa. A pureza do Evangelho rejeita igualmente a superstição e a crueldade, uma vez que a mansidão dos princípios de Cristo nos ensina somente a sermos instrumentos de conforto neste mundo e a buscar a salvação no tempo vindouro. Perseguir por diferenças de opinião é tão absurdo quanto perseguir por diferenças de semelhante. Se honrarmos a Deus, mantemos sagradas as puras doutrinas de Cristo, colocamos toda a nossa confiança nas promessas contidas nas Santas Escrituras e obedecemos às leis políticas do Estado sob o qual estamos. Temos o indubitável direito de sermos protegidos em vez de perseguidos, bem como de servir aos céus como nossos consciências reguladas pelas leis do Evangelho nos hão de direcionar.